Shalom, Adonai. Olha só, Deus mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata batida. Isso tá lá em Números 10. E essas 2 trombetas tinham um objetivo. A primeira trombeta era, toda vez que ela fosse tocada, o povo, ele deveria se congregar. Ou seja, ele deveria chegar perto de Moisés para ouvir o que Moisés tinha para falar. Essa era a primeira trombeta. E a segunda trombeta, ela tinha o objetivo de partida. Quem ouvisse, na hora que tocasse a segunda trombeta, todo mundo já levantava, né, os seus acampamentos, porque ia partir. Então esse era o objetivo dessas 2 trombetas. Lembrando que o povo era mais de 2 milhões de pessoas. Então realmente não havia outra comunicação eficiente como essa que Deus criou, né, e deu a ordem para Moisés, para ele fazer essas 2 trombetas. O que a gente pode tirar disso nos dias de hoje? Quando a gente vai lá no livro de Joel, em Joel 2 está escrito assim, ó: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Isso quer dizer que essas 2 trombetas, elas são simbólicas. A primeira trombeta está em nós, que é a nossa voz. Então nós temos que bradar para todo mundo que Jesus está voltando. Voltem para Jesus, saiam do pecado, não vivam no pecado, se arrependam, volte para Jesus, porque o dia do Senhor está voltando. Essa é a primeira trombeta. Então essa primeira trombeta está em nós e é a nossa voz. E nós precisamos tocar essa trombeta enquanto há tempo. Por mais que as pessoas não queiram ouvir, por mais que as pessoas queiram nos calar, por mais que a gente não queira se indispor com as pessoas, a gente precisa tocar essa trombeta. Porque a segunda trombeta é a trombeta de partida. E essa, quem vai tocar é o nosso Senhor. Então nós aqui na terra precisamos tocar a nossa trombeta, incomodando mesmo se for necessário, falando mesmo, porque hoje em dia as pessoas elas querem uma igreja que seja conivente com os pecados. E a gente precisa entender o seguinte, que Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E na palavra, Deus deixa claro, Jesus deixa claro para todas as pessoas que ele perdoou, que a pessoa vá e não peques mais. Então você pode vir para a igreja sendo um pecador no meio do pecado. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, que você vive em novidade divina, você precisa se afastar do pecado. Não dá para a gente viver dentro da igreja, professando Jesus com a boca, se a gente continua no pecado. Então a nossa trombeta precisa sim continuar tocando, continuar alertando o povo. Existe muito mais gente crente fora da igreja do que dentro da igreja, porque muitos deles são desviados. Então a gente não pode cessar em tocar a trombeta. Essa é a lição que eu deixo para hoje, que eu aprendi hoje, e vamos tocar a nossa trombeta enquanto há tempo. Amém?